Você já sentiu-se com medo de responder uma pergunta que você sabia a resposta certa, mas o tamanho da audiência lhe paralisou? Você já se sentiu inseguro para tomar uma decisão com medo de errar? Nós sentimos medo sempre que sabemos que corremos o risco de experimentar algo desconhecido. Por exemplo, uma mudança de emprego, um novo namoro depois de ter terminado um longo relacionamento, uma nova atividade profissional depois de ter experimentado uma falência, ou mesmo ir até a cozinha depois de ouvir um barulho estranho. Surge o medo de se achar diante de um ladrão, por exemplo. Mas todos nós temos medo. Medo de voar, medo de aterrissar, medo de casar, medo de ter filhos. O segundo maior motivo de medo, segundo os estudiosos, é o medo de fracassar. As pessoas possuem medo de fracassar no amor, medo de fracassar como pai, medo de fracassar como cônjuge, de fracassar como profissional. Elas possuem medo de experimentar um novo casamento após o fracasso de um primeiro casamento. E com esse medo de fracassar, algumas pessoas, elas nunca tentam algo novo. E alguns procuram a bebida como uma proteção contra a necessidade de se tomar uma decisão. Nunca decidem com medo de errar. Nunca decidem com medo de errar e serem rejeitados por causa do seu erro. Nunca decidem com medo de errar e não saber lidar com o resultado do erro. Nunca avançam porque o medo do fracasso, da condenação, da rejeição, de não saber lidar com esse erro, fazem com que elas então fiquem paralisadas, estacionadas na vida. O nosso objetivo aqui hoje é vermos como podemos lidar com esse medo do fracasso. Moisés, o nosso personagem de hoje, havia sido educado em toda a cultura do Egito. E por isso, embora hebreu de nascimento, culturalmente Moisés era um egípcio. Moisés se tornou um homem já maduro. Moisés percebe o sofrimento do seu povo e quer libertá-los. Contudo, nós iremos ver que Moisés fracassa em sua primeira tentativa e foge com medo dos egípcios. Deus mais tarde vai chamá-lo, Moisés novamente, para esta responsabilidade de libertar o povo. Mas ele está com medo. Ele já fracassou uma vez e agora ele está com medo de se arriscar novamente. E ele então tenta resistir ao chamado de Deus. Quantos de nós nos identificamos com Moisés? Nós temos medo de fracassar, porque sabemos que já falhamos em algum momento na nossa história. Talvez você que esteja me ouvindo agora tenha medo de se lançar em algo novo, de se arriscar numa aventura com Deus, de se arriscar em um novo casamento, de se arriscar em um novo projeto profissional, porque já fracassou em algum momento da sua história. Temos medo hoje por causa dos fracassos que cometemos no passado. Temos medo porque nos sentimos pequenos demais diante dos desafios que muitas vezes nos são lançados. E aí ficamos com medo de fracassar. E alguns até nunca fracassaram, mas têm medo de fracassar por causa do tamanho do desafio
que eles enxergam diante de si. Como é que Moisés lidou com o seu medo? Vamos tentar descobrir como Deus nos conduz a fim de que possamos lidar com o nosso medo? Primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que nossos fracassos não são o fim da nossa história. Moisés, ele falha em sua tentativa de ser um libertador. Moisés agiu antes do tempo, movido por um sentimento de justiça e de amor ao seu povo. Ele agiu fora do tempo de Deus. Ele agiu baseado em sua própria força, em sua própria capacidade. Agir em nossa própria força não gera sucesso, mas o fracasso. E o fracasso leva-nos a experimentar a rejeição. Moisés foi condenado pelo povo agora por sua tentativa de querer julgá-los sem que o povo reconhecesse a sua autoridade. Porque ele tinha agido antes do tempo, antes de Deus estabelecer como líder. E o fracasso leva-nos a fugir então do contexto real, do sonho que possuímos. Moisés, mesmo desejando libertar o povo, vendo que ele havia fracassado e que o povo agora o rejeitava, ele fugiu, até mesmo com medo de ser julgado pelo tribunal egípcio. Fracassar não foi uma experiência somente de Moisés. Eu já experimentei na minha vida fracassos, projetos que eu sonhava e que não consegui ir adiante. Todos nós tropeçamos de alguma forma. Não há ninguém na terra que faz o que é certo durante sua vida inteira, que nunca cometa um engano em alguma área da sua vida. O problema não é fracassar, mas é como você reage ao fracasso. Diz que George Washington, ele perdeu 2/3 das batalhas que ele lutou. Mas ganhou a guerra e depois tornou-se presidente dos Estados Unidos. Dizem que Napoleão Bonaparte formou-se no colegial em 42º lugar, numa classe de 43 alunos. Mas ele saiu daquele lugar e conquistou a Europa. John Craig, um famoso romancista americano, escreveu 564 livros. Mas antes do seu primeiro livro ser publicado, ele recebeu 753 bilhetes de editores rejeitando seus escritos. Diz que o fundador da rede de lojas Macy's, nos Estados Unidos, uma das cadeias de lojas mais finas no mundo, experimentou 7 vezes a falência antes de abrir sua primeira loja de sucesso. O nosso primeiro grande fracasso ele vem quando desistimos de tentar. Falhar não é fatal. Se falhamos, precisamos ver o porquê falhamos. Se agimos em nossa carne, se agimos confiados na nossa força, se temos recursos de Deus, fora do tempo de Deus, ou se foi por causa de circunstâncias normais da vida. Em vez de você fugir por causa do fracasso, é preciso correr para Deus. Porque ao lidarmos com o medo do fracasso, precisamos entender que Deus usa o nosso fracasso para nos levar ao sucesso de sua vontade. Moisés havia fracassado, agiu fora do tempo, não esperou que Deus estabelecesse como autoridade sobre o povo, tentou por sua própria força libertar o povo. E Moisés então fugiu com medo
de ser rejeitado agora tanto pelos egípcios quanto pelo povo hebreu. E ele estava lá no deserto de Midian e havia se tornado um pastor de cabras. E Moisés, já com cerca de 80 anos, não mais aquele jovem impetuoso, é chamado então por Deus para voltar ao Egito e reiniciar o projeto de libertação. É interessante que foi preciso Deus tirar Moisés do castelo e levá-lo a experimentar a vida no deserto e passar um longo período no deserto para que pudesse se tornar o grande líder de seu povo. O sucesso veio depois que Moisés foi tirado do castelo e aprendeu a viver com humildade e dependência total de Deus. Nosso fracasso pode nos levar a um deserto de avaliação e também de desilusão. Moisés tornou-se um pastor de cabras. Humilhação para quem tinha cultura egípcia, para quem era filho do faraó. Foi um processo para deixar Moisés menos dependente de si, para ser achado pelo Todo-Poderoso. O fracasso levou Moisés a um contexto para ser achado por Deus. O quebrantamento de Moisés levou a contato com o Deus dos milagres, a sarça que não se consumia. O fracasso de agir por si mesmo foi agora colocado diante daquele que podia tirar o pecado dele e restaurá-lo, para que Moisés então agisse como Deus desejasse. O deserto do fracasso, ele é sempre um local de aprendizado. Moisés foi disciplinado e viu que sua força não levaria a nada. Moisés pôde ser reconstruído para uma nova experiência. Os golpes e os ferimentos, eles eliminam o mal e muitos açoites as profundezas do ser, diz Provérbios 20, verso 30. Moisés teve o seu caráter formado para o que Deus queria dele. Paciência de um pastor. Aprender a esperar pelo momento certo e lidar com as inseguranças e rebeldia de suas ovelhas. Deus revelou no deserto o que Moisés faria. A tarefa era grandiosa. E o homem agora havia se tornado pequeno. Não era mais príncipe do Egito. Um simples pastor de ovelhas. E Deus então poderia se tornar grande na vida de Moisés. Você está no deserto, talvez porque já tenha errado em algum momento da sua história. Você já fracassou. Eu quero que você entenda que Deus vai usar o seu fracasso para levá-lo ao sucesso dentro da vontade dele, de Deus, e não da sua vontade. Ao lidarmos com o medo do fracasso, precisamos entender que sucesso é andar na graça de Deus. Moisés havia fracassado e estava com medo. E é por isso que quando Deus lhe pergunta, ele diz: quem sou eu? Você já enfrentou essa pergunta? Na realidade, essa pergunta é uma fuga, né? Do medo de enfrentar uma tremenda decisão. O medo de fracassar de novo. O medo de ter que assumir que Deus me chamou para ser líder. O medo de ser rejeitado por causa agora do seu erro anterior. O medo de se sentir incapaz para chegar onde Deus quer. E é por isso que muitas vezes nos perguntamos: quem sou eu? No fundo, não queremos encontrar a resposta que nos leve a ter que encarar novamente o desafio de liderar, o desafio de reconstruir uma vida a dois, o desafio de ir em busca do filho que se perdeu pelo fracasso do papel de pai ou mãe. E queremos sim, através dessa pergunta, nos escondermos numa ideia de que somos tão pequenos, tão nada, que nada podemos fazer. Quando nós estamos com medo, o importante não é o nosso objetivo. O importante é que
saibamos quem está ao nosso lado. É importante que percebamos que Deus está ao nosso lado. E que se confiarmos nele, andarmos na sua graça, ele nos conduzirá a realizar os planos e projetos que ele tem para nós. Veja como a graça de Deus levou Moisés a deixar o medo para tomar a decisão certa. Primeiro, Deus definiu o propósito para ele. Deus disse: olha, você vai tirar o povo do Egito. Deus tem um propósito para a sua vida. Esteja atento a isso. Segundo, Deus ofereceu a sua presença. Deus disse para Moisés: eu serei contigo. Não importa onde você está, não importa como você está, Deus também oferece a você a sua presença. Ele diz que estará conosco até a consumação do século. Ele está ao seu lado. Deus ofereceu a Moisés a sua pessoa, mais do que só a presença de estar caminhando junto. Ele estava oferecendo o seu amor, a sua dedicação a Moisés, assim como ele tem oferecido a você, a mim. Dia após dia Deus está ansioso para ter um relacionamento profundo conosco. Mas esse relacionamento só pode ser construído através da oração. Vida de oração, hora após hora após hora de oração. Deus ofereceu a Moisés o seu poder para que pudesse completar a obra a qual ele foi chamado, o propósito a qual Deus tinha passado para ele. Deus oferece a você o seu poder para que você possa cumprir o chamado que ele tem para você. Qual é o fracasso que você tem medo? Você fracassou no passado e agora se sente paralisado em alguma área da sua vida? Um negócio e tem medo de começar outro? Um relacionamento amoroso, tem medo de se abrir para um novo relacionamento? Uma amizade, agora prefere a solidão do que correr o risco de ser ferido novamente? Uma gravidez e agora tem medo de tentar outra vez? Mesmo com os médicos dizendo que não há nada que clinicamente lhe impeça de ter um novo filho. Medo de enfrentar um patrão ou um amigo para uma confrontação. Medo de se ferir. Qual é o seu medo? Aonde você tem medo de fracassar, de tentar ir adiante? Eu quero desafiar você agora a se aproximar de Deus. E dizer a Deus: aqui estou. Leva-me para onde tu quiseres. E deixe Deus conduzir sua vida assim como ele fez com Moisés. Deus hoje pode lhe oferecer o mesmo. Ele pode te dar um novo propósito de vida. Ele pode garantir a você a sua presença. Ele pode garantir a você a sua pessoa, a sua dedicação, o seu amor. Como ele pode lhe dar o poder para que você cumpra o propósito a qual ele tem te chamado. Confie em Deus. Ele te conduzirá a um caminho de bênçãos, de vitória. Não tenha medo de fracassar. Não se amarre, não se prenda às falhas e erros passados. Se lance nos braços de Deus. Confia nele e prossiga adiante. Deus te abençoe.